Bom, então a gente vai começar. Eu vou fazer a apresentação do Geshe-la. Bom, Geshe-la, se vocês, quem já conhece, né? Quem não conhece, o Geshe-la é um monge tibetano, né? Nascido em Kham, no Tibete, e veio para a Índia, né? Exilado na Índia, para a própria educação, buscando essa educação. E ele entrou no monastério no sul da Índia e fez toda a educação dele durante 23, 24 anos, né, desde o começo até ele conseguir o título maior, né, desse estudo da filosofia budista, que se chama Geshe-la Rampa, depois de 24 anos. Depois ele conseguiu esse título, ele estudou mais um ano de Tantra, e aí depois ele veio aqui para o norte da Índia, numa cidade chamada Dharamsala, e por 7 anos, hoje ele é professor de filosofia e psicologia budista na library, né, na escola, da biblioteca central aqui do governo tibetano em exílio. E ele foi há 2 anos atrás para o Brasil, por isso que ele conhece alguns de vocês, e hoje ele aceitou o convite, né, de falar um pouquinho sobre essa fase de coronavírus, depois de um ano, como que a gente lida com todos esses problemas e excesso de problemas externos, né? Então, sobre isso que ele vai falar hoje. Tá bom? Então, a gente vai começar. Laçou. Olha só, tá? Sanje judan soji chonda, chanje bonda dani kyosun chi dagi chusoji chon. Dola benjer sangye drobora sho, kunso geli chevi chemi ku tayindo. Rewa kongwe son, malu shija jisha sikrit. Shaji tsuwa de la gu chan, toni ni ji sonda jibi la, chijir sanza. Chana bema tenze jamso la, suwa de soji doni sho. Ramja sono kana tabi mi karzan tabar drubi jiwa chu. Tsivi kyubi tamkinza. Saranza shinye na langu chan, tsal tembarin chincho ki ma kyab. Kyabjan nyambar jirbi chodir ni niji chenpo yoro. Pamdekte te sarvara shibara sho. Olha só, tá? Então, primeiro, inicialmente, gostaria de agradecer a todos vocês, dar a bem-vinda a todos vocês. Estou muito contente pelo interesse que vocês têm em ouvir esse assunto, em saber como procurar melhores estados de mente, estados emocionais em todos os momentos da vida. Então, primeiro de tudo, gostaria de dar a bem-vinda a todos vocês. Quando a gente está começando, o jeito de vocês estrangeiros de começar uma palestra é sempre fazendo a apresentação do professor, contando um pouquinho da história. Isso eu não tenho muito costume, não. Eu acho meio estranho. Para mim, a melhor introdução é o jeito que agora eu estou conseguindo enxergar todos vocês na minha telinha. Agora tem computador e eu consigo enxergar a foto de todos vocês e enxergar a foto ou a imagem diretamente de vocês. Para mim, essa é a melhor introdução. Não precisa contar esse monte de histórias, né? O que eu já fiz, o que eu não fiz, isso não precisa. Encontrar vocês diretamente, ou ver a carinha de vocês diretamente, para mim, essa é a melhor introdução. E eu gostaria qual que vai ser o jeito dessa palestra, dessa conversa do dia de hoje? Vai ser bem informal, vai ser uma conversa mesmo. Então, em qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida ou gostariam de posicionar alguma coisa, um pensamento, uma sugestão, por favor, posicionem de maneira imediata. Se vocês puderem deixar tanto o vídeo de vocês aberto, porque eu consigo ver vocês, e se vocês quiserem fazer a pergunta, façam de maneira imediata. Não existe aqui, não vamos deixar aquelas formalidades de primeiro uma conversa, uma palestra, e depois as respostas, perguntas e respostas para o final. Isso não é o meu estilo. Então, o meu estilo é uma conversa mesmo, por favor, quando vocês tiverem qualquer pergunta ou posicionamento a fazer, façam de maneira imediata. E a gente recebeu, então, a pergunta do William logo no início, né, antes da gente começar, que, nossa, parece que no começo, né, quando a gente começa a estudar essa psicologia budista, parece que traz mais problemas, né, ou parece que a gente passa por maiores problemas, dificuldades, descobre maiores problemas. Na realidade, isso acontece com qualquer coisa que a gente comece a estudar.
Então, quando a gente é novo num assunto e a gente começa a se familiarizar com o assunto, primeiro, por que é difícil? Porque é alguma coisa que a gente gostaria de saber, é algo que a gente tem um desejo, gostaria de aprender e a gente ainda não sabe. Esse é o primeiro dos motivos por que nos reflete como sendo difícil. E o segundo, porque a gente não tem o hábito, a gente não tem o hábito, a gente não está acostumado com aquele assunto. Então, dentro da filosofia, não vou falar budista, mas só da filosofia do funcionamento da mente, a gente está acostumado a ouvir ou aprender sobre isso. Então, por isso que parece ser difícil. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o exemplo, né? O meu exemplo. Esse aqui é o meu caderno, né? É o meu caderno de inglês. Para mim, aprender inglês é uma coisa impressionantemente difícil. Eu não consigo botar esse idioma estrangeiro na minha cabeça. É muito difícil. Em contrapartida, em uma semana, eu paro para estudar uns 30, 40 minutos. Um dia, uns 30, 40 minutos. Depois, só depois de uma semana, de novo, eu pego aquele mesmo caderno, começo a estudar um pouquinho daquelas palavras. Então, é óbvio que vai ser sempre muito difícil, porque eu não coloco em uma frequência direito. Então, para mim, estudar um idioma estrangeiro, que no caso é inglês, é extremamente difícil. Então, para quem também não está acostumado a estudar o funcionamento da alma, da mente, das emoções, só porque não tem hábito e não tem uma frequência correta, por isso que parece ser difícil. E olhem como eu estou estudando, como eu me preparo para estudar inglês. Então, eu escrevo os números e desenho os números, né? Então, tá tudo certo, tá bonitinho, mas eu primeiro não me esforço, eu também tenho muita vontade de aprender. Então, por isso que para mim fica difícil eu aprender. Além disso, vocês são jovens, né? Eu aqui sou velha, já vi esse monte de cabelo branco. Então, para mim fica difícil mesmo aprender um idioma novo, né? E o segundo ponto da sua pergunta foi quando a gente começa a ter consciência, né? Consciência das nossas emoções ou do nosso estado mental, parece que a gente piora, parece que a gente fica com mais problemas, com inferior qualidade de pensamentos ou da parte emocional. E não é assim. O ponto é que antes você não tinha consciência, a gente não era atento aonde a nossa mente estava divagando, o que estava pensando, aonde que ia. A partir do momento que a gente passa a prestar atenção na nossa mente, passa a prestar atenção em que está pensando, aonde está passeando, como se fosse um policial, começa a observar o funcionamento da mente, ali começa a entender, peraí, na verdade o meu estado emocional mental está sempre no estado mais negativo, fazendo coisas erradas. Então agora o que eu tenho que fazer é começar como se fosse policial mesmo, começar a trazer a minha mente mais, colocar limites e torná-la positiva. Por isso que inicialmente parece que a nossa mente se torna pior, mas é porque a gente não tinha consciência do que ela fazia. E a minha própria experiência é essa. Eu também, antes de eu estudar essa parte da psicologia, eu não tinha a menor consciência que a minha mente ela era tão negativa ou fazia tantas coisas negativas. Eu não tinha a menor consciência disso. Quando comecei a estudar, quando comecei a entender o funcionamento da mente, eu me assustei e eu perguntei para o meu professor naquela época. Falei, professor, estou piorando, meu estado está piorando. Minha mente está pensando só em coisas negativas, ou não necessariamente coisas negativas imputadas externamente, mas eu tenho acabo pensando em coisas de raiva, muita inveja e tal. E o meu professor, quando eu falei isso para o professor, ele se rachou de rir. Ele falou, não é isso, meu filho. O ponto é que antes você não sabia o que estava acontecendo. A sua mente realmente divagava e criava vários cenários, ou combinava momentos anteriores, ou divagava em vários cenários futuros, e você não tinha a menor consciência daquilo. Ao contrário, você fazia exatamente o que a sua mente falante mandava você fazer. Agora, a mente está consciente, você está reconhecendo esse estado, primeiro agitado, bagunçado, mental. E a partir do momento que você consegue reconhecer esse estado agitado de mente, aí você consegue ter a liberdade e o poder de ser dono do comportamento da sua mente. Nessa mesma linha, antes eu também tinha essa mente super bagunçada
e fazia o que ela queria fazer. O que ela queria pensar, ela pensava. O que ela queria ruminar, ela ruminava. Ela ia para todos os lugares. A partir do momento que eu percebo o que a minha mente está fazendo, aonde que ela está indo, eu consigo dar uns limites. Primeiro, eu reconheço. Opa, ela tá pensando isso. Aí, no início, eu me frustro. Eu falei, meu Deus, olha como essa mente está completamente, ela é completamente negativa ou ela é extremamente agitada. Eu não acredito que ela faz isso e tal, mas na realidade, então ela pensa desse jeito. Então ela vai passear naqueles lugares. Então, a partir do momento que eu reconheço isso, eu consigo trazer ela de volta para o nível mental, para o nível que eu gostaria que essa mente estivesse e pensasse. Por exemplo, se agora a gente parar para meditar, no momento que a gente para e senta e começa a meditar, a gente, no máximo 1 minuto, a gente consegue ter a nossa mente estável. Depois de no máximo 1 minuto, a nossa mente já foge. Aí a gente traz ela de volta para a meditação. 1 minuto depois, ela foge de novo. A gente traz ela de volta para a meditação. Mas se a gente não tem esse hábito, ou de meditar, ou de estar consciente do que está acontecendo com a nossa mente, esse é o jeito normal da gente atuar nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente está sempre distraído e interessado, não só distraído, mas a gente está interessado no que está acontecendo lá fora. A gente não está interessado no que está acontecendo aqui dentro da nossa própria mente. Então, a partir do momento que a gente começa a focar o que está acontecendo aqui dentro, né, onde a nossa mente está divagando, o que ela está pensando, aí a gente vai conseguir reconhecer, a nossa mente está pensando assim. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês. O que eu estiver falando, na hora mesmo que eu estiver falando, se vocês concordarem, eu quero ouvir vocês. Eu quero falar, entendi, tá ok, fez sentido. E se não fez sentido, eu quero ouvir de vocês. Não fez sentido. O que você está falando não está certo. Eu gostaria de ouvir isso de vocês na hora que eu estiver falando, tá? Então, o objetivo da gente hoje estar aqui, reunidos de maneira, nesse encontro virtual, é que todos nós queremos exatamente a mesma coisa. Todos nós queremos ser felizes, a gente quer passar por bons momentos e ninguém quer passar por maus momentos e ninguém quer sofrer, né? Mas o ponto é, a gente não sabe o que realmente nos faz bem, a gente não consegue reconhecer o que realmente nos faz feliz. Se a partir do momento que a gente entender o que nos faz feliz, ou quais são as causas de um bem-estar, quando a gente souber reconhecer a fonte disso, então a gente consegue também treinar nossa mente para saber qual que é o meio, qual que é a forma da gente alcançar esse bem-estar tanto desejado por todos nós. Mas o que ninguém de nós gostaria de ter, ninguém de nós quer ter um mau momento, ninguém quer ter um sofrimento. E quais são os tipos de sofrimento? Existem 2 tipos de sofrimento. O sofrimento físico e o sofrimento mental, emocional. Sentimentos, sensações. Temos duas sensações, sensações físicas e sensações emocionais. Dentro das 2 sensações físicas e mentais, temos também as sensações de sofrimento e sensações de alegria. Dentro das sensações de sofrimento ou sofrimento, mal-estar, tem mal-estar físico e mental. Dentro do estado do mal-estar físico, são vários exemplos de mal-estar físico. Desde doenças, fome, frio, calor. Tem todas as sensações que o nosso corpo físico passa, que são sofrimentos físicos. E dentro dos sofrimentos físicos, quando a gente tem muito calor, né? É um sofrimento físico de excesso de calor, o que a gente faz? A gente fica com menos roupa, vai para um lugar mais fresco. Se a gente tem muito frio, a gente coloca a roupa, né? Se a gente tem uma doença, o que a gente faz? A gente toma a medicina, aplica o método conveniente para se curar daquela doença. E aí o último sofrimento dos físicos pode ser um estômago vazio. Se a gente tem muita fome, a fome é um estado de sofrimento físico. E aí o que a gente faz? A gente está com fome, o que a gente faz? Come. Ou seja, são os métodos para acabar com esse sofrimento físico. E para se acabar com uma doença, os métodos, né, de se acabar com uma doença física, dentro dos textos da medicina tibetana, existem 4 métodos, 4 jeitos de se acabar, de se eliminar com doenças físicas.
O primeiro dos métodos de se evitar ou de se acabar com uma doença, nos textos da medicina tibetana, o primeiro é o próprio hábito, o próprio comportamento. Hoje em dia, a doença mais famosa que tá afetando o planeta inteiro é o coronavírus. Então, enquanto existe a presença do coronavírus, do Covid, o que tem que ser feito? A gente tem que saber quais são os métodos preventivos, né, os métodos preventivos e qual que é o nosso próprio comportamento diante a prevenção dessa doença. Onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir. Então, primeiro de tudo, o primeiro dos 4 métodos é o comportamento. O segundo método se chama a palavra substância, mas o que significa substância? Que a gente tem que inserir a comida ou as vitaminas, né? O que o nosso corpo precisa, a gente tem que ingerir. E para que aquele corpo se é prejudicado, a gente não deve comer. Então, baseado tanto no comportamento que a gente deve ter, quanto com o que faz sentido, qual a substância que o nosso corpo precisa, que a nossa saúde precisa, baseado nesses dois, aonde a gente tem que se apoiar? A gente tem que se apoiar numa medicina correta, num medicamento correto. O quarto método de eliminação de doença, de tratamento de doença, é uma cirurgia, ou aonde, baseado no comportamento que essa pessoa tem, na substância que faz sentido para aquele corpo e que a medicina que está tomando, aonde ainda não está legal, naquela doença, em que parte do corpo, e se precisa eventualmente abrir ou tratar de uma maneira mais dura, aí sim se apoiar, né, ou usar da parte de cirurgia como tratamento dessa doença. Então, e esse quarto método, né? Esse quarto método seria qual que é o tratamento mais duro, uma operação, um tratamento mais duro para essa pessoa, para essa eliminação dessa doença. Ele primeiro que ele não é eficácia 100%, talvez ele tenha uma eficácia de 70%, 80%, desde que aquela pessoa, baseada no seu comportamento preventivo, né, desde que ela use do seu comportamento correto para prevenção da doença, depois que ela insira as substâncias corretas e não insira substâncias que não fazem sentido para aquela saúde, que ela utilize o medicamento, que ela seja se alimentando diretamente do medicamento, que é o terceiro, né? Que ela utilize o medicamento. Então, se ela tem esses 3 primeiros passos, se ela faz esses 3 primeiros passos corretamente, aí sim a eficiência de uma operação ou de um tratamento mais profundo daquela doença faz sentido. O segundo não é substância, ele me corrigiu, é alimentação. Então, o primeiro é o comportamento, falando da prevenção, e o segundo item não é substância, mas é alimentação, comida, alimentação que faz sentido para a nossa saúde e alimentação que prejudica a nossa saúde. Eu tenho que puxar essa orelha porque você não está traduzindo direito. A gente falou, então, do primeiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento físico. E tem um segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento mental e emocional. Esse segundo tipo, essa segunda divisão de sofrimento, que é o sofrimento emocional e físico, esse é o mais importante, é o mais vasto e é o essencial. Baseado no nível do nosso sofrimento emocional, que os nossos sofrimentos físicos se potencializam. Mas a maioria das pessoas não consegue reconhecer a presença desse sofrimento emocional físico. Eles acreditam que é somente o sofrimento físico, o sofrimento da doença física, e não o sofrimento da doença emocional, mental. As pessoas que reconhecem a importância desse sofrimento físico e mental é muito pouco. Mas a pior das doenças, de longe, o pior dos nossos problemas, o pior das nossas doenças é a doença mental emocional, é esse sofrimento mental emocional.
E por que que essa doença emocional mental é tão profunda e é tão importante a gente reconhecer? E é tão difícil a gente mudar isso? Porque é uma doença muito antiga. A gente vem de muitas infinitas vidas com essa doença no nosso contínuo mental, com esses pensamentos compulsivos presentes no nosso contínuo mental e baseado nesse excesso de pensamentos compulsivos no nosso contínuo mental, que a gente sofre emocionalmente. E esse sofrimento emocional, que é a doença emocional, que a gente tem que saber reconhecer, e ela que nos dá a imensidão de sofrimento dos nossos problemas. E mesmo quem não acredita em outras vidas, desde o momento que a gente nasceu até o dia de hoje, quantos pensamentos, prestem atenção na força do pensamento negativo que acompanha o nosso dia a dia. Esse nosso hábito que a gente carrega, né, de ter uma mente absolutamente falante, muito forte, que está sempre pensando em coisas que não deveriam pensar, é tão forte que é isso que nos traz a nossa doença emocional e mental. Por exemplo, a gente está nesse momento da pandemia. A pandemia, quando ela começou falando do coronavírus, começou há um ano. Então, de 2020 até agora, tem um ano de pandemia só. A gente só tem um ano de problema de vírus, de coronavírus. Mas esta mente falante, com todos os pensamentos e essa doença mental e emocional, vem desde que a gente nasceu ou de outras vidas. E de um lado, essa doença, né, a doença do Covid, do coronavírus, de um lado, existe a possibilidade da vacina, existe a possibilidade de, seja em algum dia, recebermos uma vacina, um método preventivo para eliminar ou para não ter essa doença. Em contrapartida, essa doença mental física que nos acompanha há muito tempo e é tão enraizada, tão forte, não existe vacina, não existem formas externas de eliminação dessa doença, não existe um tipo de roupa adequada, de roupa forte, que vai nos prevenir com essa doença, dessa doença física, dessa doença emocional mental. Não tem nada externo que ajude a transformação dessa doença emocional que a gente tem há muito tempo. E se alguém perguntar, tá bom, então quer dizer que não existe nenhuma forma de prevenção dessa doença, desses nossos pensamentos compulsivos, que é o que nos traz o sofrimento emocional mental, não existe nada, não existe nenhuma forma de redução desse estado negativo mental emocional? Realmente não existe nenhum medicamento que a gente vai encontrar nos hospitais mais famosos, não existe nenhum medicamento que a gente vai encontrar para a eliminação dessa doença mental em grandes shoppings ou em grandes lojas, por mais famosas e importantes que elas sejam. Então, vocês podem perguntar, né? Nossa, então não tem realmente nenhuma esperança de eliminação dessa nossa doença emocional mental? Existe sim um modo de eliminação dessa doença física mental ou dessa mente extremamente falante que nos traz todos os problemas, que é o estudo da psicologia. A partir do momento que se estuda a psicologia, a forma com que essa mente ela funciona, porque a mente pensante, esse falatório excessivo, que é a doença emocional mental, é uma mente. E a mente, ela é clara e ela é cognizante. A partir do momento que a gente entende como é que funciona a mente e que ela é clara e cognizante, a gente também consegue saber qual que é o antídoto daquela mente negativa. A partir do momento que a gente usa o antídoto, aplica o antídoto uma mente negativa, a gente consegue devagarinho eliminar aqueles estados negativos, aflitivos da nossa mente e eliminar por completo a nossa doença emocional mental. Por isso que hoje em dia a Associação de Sociedade Dalai Lama, ele tanto fala
é extremamente importante e benéfico para qualquer pessoa, seja independente da crença religiosa, independente se é ateu, se não é ateu, independente de qual que é a visão filosófica dessa pessoa, é extremamente importante, extremamente benéfico para qualquer pessoa que pudesse estudar os textos da psicologia e da filosofia budista. Psicologia e filosofia budista não são assuntos religiosos, e é totalmente benéfico para o entendimento do funcionamento da mente e alcance do estado positivo para qualquer pessoa. E não só isso, também tem, hoje em dia tem esse programa mundial, que é do currículo da educação secular, da ética secular, que se pudesse utilizado por todas as escolas, e assim a gente educa as nossas crianças desde pequenininho, e aí quando aquela criança, desde pequenininho, até chegar à fase adulta, ele estiver acostumado com essa parte de educação ética secular, do entendimento da mente, das emoções, quando aquela criança se tornar um adulto, ele vai se tornar um adulto muito mais confiança e muito menos problemas. E o que eu estou falando agora não tem nada a ver com um papo religioso. Isso aqui não tem nada a ver. O que a gente sempre demonstra, a gente sempre demonstra que a sociedade sempre demonstra também é que dentro da visão, o que é o budismo, tem a parte da religião budista, mas tem a parte da filosofia budista e da psicologia budista. A parte da religião budista realmente só tem a ver com os budistas. O resto do povo que não é budista não tem que se meter nesse assunto aqui, não. Mas os dois primeiros, a filosofia e a psicologia budista, não é uma parte religiosa e é de extremo benefício para qualquer cidadão que tenha interesse em alcançar esses estados positivos mentais. E realmente, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que saber bem certinho para quem que a gente está falando, né, para quem a gente está comunicando, e nunca utilizar uma forma, né, essa parte da ética secular, não se pode comunicar a partir do ponto de vista religioso, porque todas as pessoas têm crenças, ou crenças religiosas, ou pontos de vista filosóficos totalmente diferentes. Então, de forma nenhuma, a gente tem que comunicar, né, a partir do ponto de vista religioso. Ao contrário, tem que respeitar o ponto de vista religioso e comunicar o que faz sentido para o benefício de todas as pessoas, que é o funcionamento da mente. Essa semana o Dalai Lama foi convidado para dar uma conferência online sobre as 4 nobres verdades do pessoal da Itália. E ele falou várias vezes, né, que como é importante, independente da crença religiosa, todos os cidadãos deste planeta entender e praticar dois conceitos, né, dois conceitos hinduístas de muitos anos atrás, de milênios atrás, que é ahimsa e karuna, que significa a compaixão e a não violência. Então, o que a gente hoje está falando aqui é como a gente pode superar, né, esse problema, essa situação atual da doença. O mais importante, né, é verdade que essa doença está afetando a todo mundo, é duro sim, está afetando a todo mundo, mas devagarinho ela vai sim ser eliminada. Os métodos preventivos, os métodos de cura, eles vão sim chegar para todas as pessoas desse planeta. Então, devagarinho, essa doença ela vai ser eliminada. O que a gente tem que saber é como lidar com nesse momento da doença. E é verdade, hoje em dia a doença do coronavírus, a situação do coronavírus no planeta inteiro, ele está muito crítica, sim. Ao contrário, piorou muito esse último ano. A intensidade da doença está maior, a quantidade de falecidos por conta dessa doença aumentou muitíssimo, né? A seriedade dessa doença aumentou realmente muito. Isso é verdade, não é só no planeta inteiro, sim. E eu tenho consciência que no Brasil, né, o país de vocês, em outros países ali perto, assim como o Paraguai, assim como aqui também na Índia, em tantos países, a situação está muito crítica, sim. Existem muitos mortos, sim. Então, eu tenho essa consciência e realmente isso existe. A gente tem que ter essa consciência. E todos os dias nas minhas orações, todos os dias eu rezo muito para todas as pessoas que estão passando por esse sofrimento, sejam familiares de enfermos, os próprios falecidos, eu sempre rezo por eles. Mas o que vocês não podem fazer é se preocupar ou entrar num medo ou numa tristeza gigantesca, porque esse medo, essa preocupação gigantesca
por conta da seriedade da doença ou pelos falecimentos, primeiro que não vai ajudar vocês. Também não vai ajudar os próprios falecidos. O falecido, ele não vai voltar a ser vivo simplesmente porque vocês estão preocupados. Então, por favor, não passem por isso, não se preocupem desse jeito. E eu estou sim aqui também rezando por toda essa situação. Desculpa interromper. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se ela é exatamente muito adequada, mas a gente compreende que entrar num estado de tristeza ou de muita preocupação com todo mundo ao redor por conta, por exemplo, agora com o Covid ou de outras questões, né, do mundo, a gente se preocupar muito não entrar nesse, digamos assim, nesse estado mental de muita preocupação, muito medo, não é positivo, assim, não ajuda nem a gente nem aos outros, mas às vezes acaba acontecendo sem a gente conseguir dar muita conta, né? Aparece esse estado mental para a gente. Qual seria uma estratégia para a gente poder lidar, assim, pelo menos de forma inicial, enquanto que a gente ainda não tem uma prática estabelecida, um formato de se atentar à nossa mente, né? De cuidar dela na meditação e tudo mais. Quando acontece assim, mais de supetão. É isso mesmo, eu já ia comentar sobre isso, que a parte da reza, das orações para evitar as doenças, só pelas orações, obviamente, que não vai adiantar em nada a eliminação das doenças, né? A eliminação do sofrimento da doença. Mas o que a gente tem que entender é que a preocupação, o excesso de tristeza pela presença da doença ao redor, ela não é que não vai só ajudar, o ponto é que ela vai prejudicar. Então, talvez a primeira técnica que a gente pode usar aqui nesse momento que a gente está muito preocupado, que está prejudicando a gente tem que relembrar, não nesse momento, mas lembra antes, para na hora da preocupação, né, da preocupação surgir, não surgir tão forte, então relembra, faz um tipo de análise que é a seguinte, para um pouquinho, o Covid, ou essa situação do Covid, ela não tem mais de um ano, né? Só que esse nosso hábito de se preocupar em demasia, esse nosso hábito de estar sempre ruminando situações negativas, esse nosso hábito de pensar de uma maneira muito compulsiva negativamente, ele vem de muito tempo, é muito mais antigo. E por ser muito mais antigo, ele é muito mais forte e prejudica muito mais a gente do que simplesmente a situação da doença, a situação do Covid, que só tem um ano. Então, a partir do momento que a gente faz um comparativo, faz uma análise correta, um comparativo, a situação do Covid é ruim, sim, é crítica, sim, mas ela tem um ano. A situação da minha mente, esse sistema mente negativo, habituado em pensar, em ter medo, em ter pânico, em ter tantas reflexões negativas, ela é muito mais negativa. Então, se eu não tratar ela, é pior. Então, qual que é a situação pior? A partir do momento que a gente checa isso, na hora que a preocupação vem forte, peraí, então meu hábito de se preocupar com situações negativas está vindo mais forte. Então, imediatamente a gente não deixa aquela mente preocupante crescer tão forte. Mas a gente também pode, talvez, pensar, né, ou surgir uma dúvida que é a seguinte: isso que você está falando não faz muito sentido, porque é óbvio que a gente vai se preocupar com essa situação crítica do Covid, é óbvio que a gente vai se preocupar com essa situação do Covid, isso pode vir forte na gente. Mas se a gente realmente parar para pensar, peraí, a situação do Covid é crítica sim, mas ela só tem um ano. Essa nossa doença, que é excesso de preocupação, excesso de pensamentos compulsivos e preocupação, ela é muito mais antiga, muito mais intensa. Então, a real doença não é a real doença mais crítica, não é a doença do Covid, é a doença dessa mente preocupante, é a doença dessa mente negativa. Então, quando a gente faz esse comparativo,
imediatamente a gente sabe o que a gente pode, o que a gente realmente pode atuar. Então, entender que a nossa doença mental emocional que existe, ela é muito antiga, primeiro, reconhecer que ela existe, e também entender que, peraí, então essa minha doença de ser extremamente preocupado, ela é séria mesmo. Tá bom, reconheci isso. Mas não adianta ficar só nisso. Eu sou super preocupado e tal, porque isso também não adianta. Quando a gente olha para a doença, a gente começa a analisar a doença. Quando a gente olha a situação da doença, não pode analisar somente a doença do Covid. Existe só o Covid aqui. Então, aí a gente começa a focar toda a nossa atenção só para a doença do Covid. Isso também não adianta, porque a gente começa a ficar com uma visão muito estreita, né? Um olhar muito de perto e muito estreita. A gente passa a enxergar a nossa realidade como sendo somente a realidade da doença, e não é. Então, o que a gente tem que fazer existe sim a doença, mas começa a olhar num todo, começa a analisar a situação como um todo, acontece em todos os lugares, que acontece não só na realidade da doença como um todo, mas como é que está o mundo ao redor. E o ano passado, quando essa situação do coronavírus começou, né, confesso que eu também fiquei bastante preocupada. Isso bateu em mim, né? Bateu em mim e eu fiquei refletindo, realmente, essa situação está muito séria, a situação realmente era extremamente preocupante. Aqui na Índia, aqui entre nós tibetanos, bateu muito forte, porque veio diretamente do país, ao lado do nosso país, né, da China. E realmente é muito complicado, realmente prejudica muito, é muito sério mesmo. E bateu uma preocupação, bateu um medo em mim, é verdade, isso aconteceu. Mas eu passei a refletir, de pouco em pouco, passei a refletir, e aí percebi, pera um pouquinho, é verdade, essa situação do Covid é muito séria. Mas, em contrapartida, ela acabou de começar, e o que é mais sério ainda, essa doença que está aqui, nessa minha mente, nesse meu coração, que vem de muito tempo. Eu imediatamente já me preocupo por uma situação externa. A minha preocupação cresceu absurdamente por uma doença que acabou de começar. Então, essa preocupação que surgiu tão forte no meu coração, na minha mente, é simplesmente demonstrativo de uma doença muito antiga que está vindo lá atrás. Então é isso. Então, essa minha mente extremamente agitada, preocupada, ela é a verdadeira doença que eu tenho que tratar. Então, essa é a minha experiência. Quando comecei a pensar desse jeito, imediatamente aquele meu medo e receio em relação à presença do Covid, ele deu uma tranquilizada. Então, até hoje, eu aplico todos os métodos preventivos para não adoecer e não prejudicar outras pessoas, mas, sobretudo, me ajudou a ficar mais tranquila e encarar melhor essa situação do Covid. Essa é a minha experiência. Agora, se a gente é igual ou não, eu não posso falar, né? E eu tenho uma própria experiência que eu gostaria de dividir com vocês. Em 2015, eu tive apendicite. A dor era muito, muito forte aqui no apêndice. Então, eu passei o dia inteiro com aquela dor extrema, né, no apêndice. Cheguei aqui no quarto, era uma dor tão absurda, tão impressionante, que eu não conseguia respirar direito. Eu deitava, a situação, a posição que eu me movia, me doía muito. Então, ficou uma situação completamente insuportável. Obviamente, depois eu tive que fazer cirurgia, mas até o momento que eu não fiz a cirurgia, era uma dor tão insuportável que eu não conseguia me mexer e mal conseguia respirar. Naquele momento que eu não conseguia não conseguia me mexer, não conseguia respirar nem nada, o que eu fiz foi, eu comecei a refletir sobre outros assuntos, outros seres que tinham um sofrimento maior do que aquela dor extrema e crítica que eu estava sentindo aqui. E eu me recordei dos elefantes. Os elefantes, enquanto eles estão sendo filmados, eles recebem muito sofrimento físico, eles recebem muitas pauladas, né, aqui na nuca, no pescoço, nas costas, enquanto eles estão sendo filmados. Então, eles passam por muito sofrimento, uma dor absurda, eles sangram muito, eles sofrem muito. Naquele momento, eu pensei, nossa, esses animais, né, que eles recebem uma violência física gigantesca, eles não têm liberdade nenhuma, eles não têm liberdade nenhuma de não receber esse sofrimento físico. Eu aqui, enquanto eu tô com essa doença física assim, eu tô com esse corpo que tá brotando por dentro uma dor insuportável. Mas se eu quiser deitar, eu posso deitar, se eu quiser comer
micro-ondas, eu posso comer, eu tenho um teto aqui eu ainda tenho um sofrimento muito inferior do que o sofrimento desses outros seres, desses outros animais que estão recebendo tanto sofrimento, eles não têm liberdade, eu aqui ainda tenho essa liberdade. Então, enquanto eu estava pensando nisso, eu estava pensando no sofrimento desses outros seres que eles recebem essa violência física, aquela dor, eu não consigo dizer para vocês, mas parece que aquela dor física, ela diminuiu. Eu não sei se eu posso dizer que ela diminuiu, mas eu não sentia mais aquela dor tão gigantesca no meu corpo. Mas por quê? Porque o meu jeito de pensar, eu encarei e passei por aquele momento de doença, de dor crítica, aguda, naquele momento eu experienciei, eu vivenciei aquela dor crítica de maneira diferente. Eu não posso dizer que ela diminuiu, eu também não posso dizer que ela não diminuiu, mas que eu experienciei ela totalmente diferente, sim, e eu fiquei de uma maneira completamente tranquilo. A dor, ela estava aqui, mas eu estava muito tranquilo. Então, o que eu quero dizer para vocês não adianta só a gente ficar apontando e vivendo aquela realidade da doença externa. Existe o Covid, olha como é que tá todo o planeta, então olha quem são os culpados por esse Covid, existe esse Covid, etc. E vive só a realidade dessa doença externa, ela não ajuda. Então, se a gente conseguir pensar de outras formas, imediatamente a doença vai continuar ali. Mas se a gente saber como tranquilizar, comparar outras doenças e tranquilizar o nosso coração, a gente vai passar sim por aquela mesma situação. Vai continuar existindo a doença, mas a gente vai passar por aquela situação de uma maneira muito mais tranquila, muito menos medo, muito menos pânico, que não ajuda. Então, no geral, o que eu gostaria de falar aqui, né, que a gente tem que pensar tá bom, existe a situação do coronavírus? Existe. É real e ela tá ali. Então, a gente tem que saber que ela existe e se preocupar, se atentar à existência, à presença dela ali. Ponto. Mas o que a gente tem que saber quais são... Existe modos de como a gente eliminar essa doença? Existe modos de como a gente pode eliminar totalmente essa doença ou não? Se existe modos para nós eliminarmos essa doença, a gente aplica esse método para a eliminação da doença. Se não existe um método para a gente eliminar a doença, existe um método para a gente prevenir essa doença para a gente, para o nosso corpo. Então, se existe um modo da gente prevenir, então a gente tem que aplicar esse modo. Então, tem que usar a inteligência discriminativa, tranquila, sem excesso de emoções, para entender quais são os lados. Existe, primeiro, reconhecer e respeitar que existe uma doença assim externa. Depois, a gente consegue eliminar totalmente a doença ou não? Terceiro, a gente consegue eliminar, ou a gente consegue prevenir a doença para a gente e para os ao nosso redor? Existe sim ou sim, então a gente tem que aplicar os métodos preventivos. E existe um modo de como a gente reagir ou passar por essa situação mais tranquila? Se existe, então a gente também tem que aplicar esses métodos. Então tem um verso do Shantideva, Shtivalaragala, do Shantideva, que diz, é um verso de 4 linhas, que se existe solução para o problema, para que se preocupar? Se não existe solução para o problema, para que se preocupar? Então, se vocês puderem manter firme na cabeça de vocês, né, na lembrança de vocês, esse verso, memorizem esse verso, repitam esse verso, de novo e de novo, eu vou mandar para vocês. Então, por favor, se vocês puderem memorizar e o tempo todo recoletar, relembrar esses versos, é muito benéfico para vocês. Fala, Vanessa. Olá, namastê. Bom dia, pessoal. Minha pergunta é em relação a esse sentimento que é prévio, né, ao Covid. Eu reconheço já, né, esse hábito mental, até negativo mesmo, de reflexão sobre a impermanência, né, sobre a morte. Eu acho que essa preocupação toda que talvez tenha potencializado, porque é em grande escala agora, reflete uma preocupação nossa em relação à impermanência, né? E aí, eu queria saber de vocês qual é a visão, na prática mesmo, como é que vocês enxergam isso, né? A partida de um colega, de um ente querido, né? De um animal, enfim.
Eu acho que isso pode ajudar a gente a tentar, né, reverter um pouco esse quadro, esse hábito mental negativo. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Geshe. De nada. Muito bom. Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua pergunta, porque é verdade, essa preocupação, né, esse receio pela doença e pela morte, ela acontece em todos nós, né? Em todos nós seres humanos, a gente se preocupa, a gente tem esses medos, é verdade. Muito obrigada pela sua pergunta. E essa situação do Covid, realmente, ela está muito crítica no planeta inteiro. Aqui na Índia também está desastroso. Hoje, o país Índia é o pior de todos os enfermos do planeta de hoje. Realmente está muito crítico, né? Mas como a gente estava falando, né? Não adianta a gente se preocupar tanto, porque essa preocupação ela não vai ajudar e ela prejudica nós, né? Quem está preocupado, né? Ela não prejudica os demais, ela não vai corrigir a situação externa, ela vai prejudicar a própria pessoa que está sentindo isso. Então, o que a gente tem que fazer primeiro de tudo, é não botar tanta atenção na realidade que existe a doença. Existe essa doença. É fazer daquela doença a única realidade do seu dia, da sua vida. Então, não bota tanta atenção nisso. Tenha consciência que ela existe, mas não bota tanta atenção na presença dessa doença, primeiro. Segundo, não bota tanta atenção só à doença. E o mais importante, qual que é o método de prevenção? Qual que é o método para evitar essa doença, né? E aí, pensa quais são os métodos, né, de prevenção e de prevenção para você e para as outras pessoas, né? E pensar, esse aqui é o melhor método, esse aqui é o melhor método, e qual é o método também para eu não me preocupar, né? De fazer esses comparativos com outras doenças, com outro tipo que a nossa mente ela vem negativa de muito tempo atrás, enfim. Então, faz esses comparativos que imediatamente você vai conseguir levar melhor, com menos preocupação essa fase. Bom, uma outra forma, né, de pensar, de saber como levar essa situação, porque nós humanos, né, nós seres humanos, a gente tem uma mente negativa muito forte, que é aquela mente que considera a si mesmo mais precioso, mais importante que os demais. A gente tem esse hábito dessa mente extremamente forte no nosso contínuo mental, e ela é muito presente sempre. Vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma meditação analítica, uma reflexão agora. Pensem numa praia, vamos lá para a praia, lá para o oceano. Quantos peixes são recolhidos diariamente, de uma única vez, recolhidos, são mortos para o nosso próprio benefício, para a gente se alimentar. Todos eles perdem as suas vidas e a gente vai lá para o restaurante para quê? Para a gente ir lá para o restaurante e ter um bom momento. Olha como esse peixe aqui é gostoso, olha como esse certo mar, como chama? O bichinho do mar lá, os animais que vivem no mar, olha como é gostoso, como é delicioso. Naquele momento a gente só está preocupado com o nosso próprio bem-estar de saborear uma comida gostosa. A gente nunca refletiu, a gente não para refletir qual é o sofrimento que tantos de vidas de animais sencientes, que eles perderam as suas vidas para o nosso bem-estar, né? Para o nosso prazer sensorial palatar. Né? A gente não pensa nisso, a gente não pensa, nossa, olha o tanto de vidas que foram perdidas, né? Que sofreram na hora de morrer, né? Porque eles receberam pauladas, eles morreram. Para quê? Para a gente ter um momento, 10 minutos, meia hora de prazer palatar, né? Isso a gente não pensa. Mas o que a gente pensa é, olha, aquela pessoa, naquele ambiente existe essa doença. Essa doença pode me enfermar, ou pode me matar. Eu posso ficar doente, eu posso morrer, o meu amigo pode morrer, o meu namorado, a minha mãe, o meu pai, quando eles sofrem, seja estarem enfermos ou morrerem, isso a gente não aguenta de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente está se considerando muito mais importante do que as infinitas outras vidas ao redor. Mas quantas vidas são perdidas? Quantos seres vivos
sofrem e perdem suas vidas por o nosso único momento de prazer. Isso a gente não pensa. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a reflexão de nós, seres humanos, somos honestos, somos justos ou não somos justos? Karen, posso fazer uma pergunta? Dina cover de lesonda. Diga, Faz a pergunta. Okay. Na verdade, eu sei que o tempo já está quase... Espera um pouquinho, Peter. Segura um pouquinho que eu ainda quero falar um pouquinho mais. Peter tinha tanta chega, tanta tinha lá chuzo marela. Espera um pouquinho, Peter. Agora você não tem não te dou essa autorização. Então, nesse momento, a gente tem que ser muito honesto nessa reflexão. Nossa, quantos seres realmente estão perdendo as vidas diariamente? Quantos seres passam tanto por sofrimento, por tanto sofrimento, por nosso próprio benefício? Quantos milhões de seres perdem suas vidas para uma pessoa ou para poucas pessoas, né? Então a gente tem que refletir isso de novo, né? E não ficar só pensando, eu não posso adoecer, nós não podemos adoecer, nós não podemos morrer, meu amigo não pode morrer, a minha mãe não pode morrer, ou não pode adoecer. Se a gente entende de verdade quantos seres que não têm a liberdade, eles não têm a liberdade de não sofrer, eles não têm a liberdade de não receber, de não morrer. Nós ainda temos a liberdade da prevenção. A gente tem a liberdade de a gente colocar uma máscara, de a gente não sair ou evitar ir em outros lugares. Nós, humanos, a gente tem essa liberdade. Não tem essa liberdade. Então, se a gente realmente formos muito honestos e entender, puxa, é verdade, a maioria dos seres sencientes que estão perdendo as vidas, hoje, não são seres humanos pelo Covid, mas são seres sencientes que estão sem liberdade nenhuma, que estão perdendo as suas vidas. Nós temos essa liberdade, eles não têm, né? Então, nesse momento, a gente reduz um pouco aquela mente de eu não posso adoecer, nós não podemos adoecer, nós não podemos perder a vida. A gente dá uma reduzida nessa mente que segura a nós mesmos como mais precioso do que os demais. Se vocês puderem fazer essa reflexão diária de, então, nós como pessoas, né, nós seres humanos desse planeta, independente se somos brasileiros, se somos indianos, se somos chineses, independente de qual é a nossa nacionalidade, onde a gente mora, nós realmente temos muitos sofrimentos. Nós seres sencientes e também os seres humanos temos realmente muito sofrimento. Então, todos os dias, se vocês puderem pensar que todos os seres sejam livres, sejam realmente livres de sofrimento e sejam livres da causa de sofrimento. Que todos os seres realmente se libertem de todos os sofrimentos que eles passam diariamente. Se vocês puderem pensar e cultivar essa mente do fundo do coração, pode ajudar muito vocês. Peter, pode fazer essa pergunta. Karen, pelo horário, acho que a pergunta pode ficar longa, então eu dou a escolha para o Geshe-la responder agora ou torná-la a primeira pergunta numa próxima aula. A minha dúvida é como que a gente sabe, como que a gente lida com pessoas com opiniões diferentes. Especificamente, no caso do Covid, eu tenho uma pessoa que conheço bastante bem desde que nasci, me dou bastante bem, conheço todo o histórico dela, mas que desde antes da Covid ele acreditava que a vacina não faz bem para o corpo. E agora, quando surge isso, existe uma discussão, né, acalorada, e daí a minha pergunta é como agir sem ser arrogante, falando eu tenho a verdade, então deveria tomar vacina e você está errado. Se isso fosse alguma coisa mais leve, como uma opinião política, a gente deixava let it be. Mas como pode impactar numa morte de alguém, seja ele ou seja as pessoas que ele influencia, a minha pergunta é o quanto que a gente sabe que o que eu estou falando é verdade, porque a ciência vai evoluindo e pode ser que daqui a alguns meses a gente descubra que sim, algum dano pode causar. E nesse momento a gente não sabe. Então, essa é a dúvida. Então, voltando à pergunta inicial, é como lidar com opiniões diferentes. Até agora eu lidava bastante bem, mas quando ele mexe com morte,
né, com um impacto na saúde de alguém, eu fico um pouco mais reflexivo. E novamente, eu deixo a liberdade de, se ele quiser, responder na próxima aula. Eu já me vacinei. Bom, é verdade que os cientistas, até o dia de hoje, eles têm, primeiro, que visões diferentes, né? Visões antagônicas. Alguns dizem que a vacina é boa, alguns dizem que a vacina não é boa, e vai mudar mesmo a visão científica sobre esse assunto, vai mudar mesmo, isso é verdade. Mas, primeiro que pensar assim, bom, eu não vou me vacinar, né? Primeiro, vocês sabem que eu já me vacinei. Eu me vacinei a primeira dose, e no caso das pessoas que pensam do jeito assim, eu não vou me vacinar porque talvez não seja benéfico para mim, né? Talvez não seja benéfico para mim porque ainda não tem a comprovação científica, né? Mas, na realidade, eu não vou me vacinar, mas e para as outras pessoas? E se prejudicar outras pessoas? Né? Então, talvez o fato de pensar, eu não vou me vacinar porque eu posso me prejudicar pela vacina e não pensar nos outros, talvez não seja um bom modo de pensar. Essa é a minha opinião. E é verdade que talvez se algumas pessoas eles recebem a vacina e se eventualmente ou aquela vacina não foi bom para o corpo daquela pessoa, para a saúde daquela pessoa, ou se eventualmente estava na hora do cargo dela de brotar, de sofrer uma doença maior ou de morrer, talvez independente se tinha coronavírus ou não tinha coronavírus, aquela pessoa ia morrer, né? Mas porque ela tomou a vacina e depois ela morreu, então aí a culpa foi da vacina. Existe também esse tipo de pensamentos e tal, mas a gente não pode dizer que é culpa da vacina ou que não é culpa da vacina, né? Mas se as pessoas puderem se vacinar, eu acho que pode ser benéfico para aquela pessoa, para as pessoas ao redor e para aquela sociedade, porque na verdade eu não vejo como um grande malefício de tomar a vacina. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, né? E como a gente mora em sociedade, como a gente mora em grupos de pessoas, existem sim pessoas de diferentes opiniões e que fazem coisas diferentes. E o ponto é, como existem diversas opiniões, diversos comportamentos que a gente enxerga, o fato de a gente estar observando o comportamento dos outros e apontar o dedo, olha o que ele está fazendo, olha o que ele não fez, olha o que ele falou, olha o que ele não falou. Mas que absurdo que ele fez desse jeito. Eu não acho que ele deveria fazer isso. O fato de a gente olhar só por fora, né, só criticar a postura, o posicionamento dos outros, a gente tem que se fazer essa pergunta também. Isso faz sentido para a gente ou não faz sentido? Ajuda a gente a melhorar essa situação ou prejudica a gente? Na verdade, o fato de a gente estar só observando o comportamento externo só prejudica a gente e não vai ajudar em nada. Talvez o fato dessas pessoas serem elas estão agindo ou pensando de maneira diferente do que a gente pensa, pode até pensar errado ou agir de maneira errada, talvez elas sirvam simplesmente como condição para a gente, condição externa, para os nossos próprios medos, os nossos próprios problemas internos surgirem. Então, em vez de a gente apontar para fora, o que a gente tem que fazer é usar eles como condição externa e apontar para dentro. Analisar o nosso comportamento, que tipo de comportamento surge. E isso que a gente tem que prestar atenção. E não ficar criticando as outras pessoas, porque isso não ajuda a criticar, não ajuda a botar atenção no externo, e sim que seja benéfico para a gente. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, que é a coisa mais importante nesse momento, né, nesse momento crítico de situações externas negativas, enquanto vocês observam a própria conduta, vocês vão evitar problemas maiores. Porque é verdade que existe esse vírus, é verdade que está bem crítico, mas aos poucos, esse vírus, os próprios cientistas, eles podem produzir vacinas corretas, podem produzir, o vírus mesmo pode ir aos poucos e se deteriorando e se transformando, se mutando, se deteriorando, aos poucos pode sim, existe sim essa
possibilidade, a gente não sabe, mas existe sim essa possibilidade. Mas, em contrapartida, se a gente só está preocupado com a postura dos outros, contrárias à nossa própria opinião, o que acontece é que a gente vai, baseado nessa condição externa desfavorável, as nossas relações interpessoais vão se deteriorando. A gente vai se afastando dos nossos amigos, a gente vai se afastando das pessoas que a gente tanto gostava, tanto gosta, tanto tem apreço. E no dia de amanhã, os cientistas eles vão conseguir resolver essa doença externa física, essa doença externa do Covid, neste caso. Mas nesse dia que as condições externas se tornarem favoráveis de novo, e as nossas relações internas, e as nossas relações interpessoais, que nós acabamos com elas. Tem cientista, não tem condição externa que melhore. Então, a gente tem que... Isso realmente é o mais perigoso. O mais perigoso é deixar que essas condições externas desfavoráveis afetem as nossas relações interpessoais, afetem a nossa mente. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, isso que a gente tem que ser o mais cuidadoso e ser o mais zeloso é nas nossas posturas internas e nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, por isso que quando vocês tiverem algum conhecido que adoeceu, nesse momento que adoeceu, o que a gente tem que fazer é ser o mais cuidadoso possível com essa pessoa, ser o mais atencioso, o mais carinhoso possível com essa pessoa. Por mais que essa pessoa, na nossa opinião, tenha agido de todas as formas negativas, por isso que adoeceu, mas naquele momento que ele adoeceu, o que a gente tem que fazer é cuidar dessa pessoa, cuidar desse nosso conhecido que adoeceu. Então, liga, se não puder ir diretamente, né, para cuidar, obviamente, da pessoa, hoje em dia a gente não tem esse mais contato, liga, vê se está bem alimentado, se melhorou, né? Hoje em dia, a gente consegue ver que da quantidade de enfermos no mundo, a maior parte dos enfermos, eles se recuperam. Então, existe, e não morrem, né? Então, existe a esperança, sim, né? A esperança, sim, de uma recuperação. Então, por isso, naquele momento que alguém adoece, cuidem dessa pessoa, porque depois ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar, nossa, aquela pessoa, quando eu estava doente, ela me ajudou, né? Ela foi carinhosa comigo. Ou seja, as relações interpessoais, elas vão se fortalecer com a doença. E não, tá vendo? Adoeceu por culpa dele, tá vendo? Porque ele pensa dessa forma, ela pensa dessa forma. Então, aí, adoeceu, e aí, na verdade, a gente aproveita da doença dessa pessoa, ou da opinião contrária dessa pessoa, para se afastar. Isso, na realidade, é totalmente errôneo, e isso é assustador. Isso é totalmente triste, e isso é assustador. Então, por favor, vocês tomem cuidado e não deixem que a parte negativa dos nossos hábitos mentais acabem com a relação interpessoal de vocês com seus amigos. É extremamente crucial vocês manterem um bom relacionamento com seus conhecidos. E eu tenho minha própria experiência, né? Eu tenho uma própria experiência que é assim, acho que há um ano atrás, quando tudo começou, né? A gente pensou bastante, a gente fez aqui uma preparação aqui na biblioteca, na escola de ensino, a gente fez a preparação de, bom, se tiverem doentes, né? Então a gente preparou alguns quartos, né? Alguns quartos especiais para os funcionários da biblioteca ficarem separados e tal. A gente preparou a gente separou quem que ia cuidar da comida, quem que ia cuidar da comida, enfim. Então a gente fez isso. E há um tempo atrás, 4 dos funcionários aqui da biblioteca, eles adoeceram. Então eles ficaram nesses quartos, todos nós cuidamos deles, né? Cada um levava ou comprava, seja máscaras, seja aquela coisinha de limpar a mão, ou levava comidas, cada um fazia uma comida mais gostosa do que a outra pessoa para cuidar. Então aí o paciente, né, aquela pessoa que adoeceu, independente do que adoeceu, se foi irresponsabilidade deles ou não, que a gente estava preocupado era em cuidar dessa pessoa, né, fazer com que ele se recuperasse. E enquanto aquele paciente estava se recuperando, o nosso colega de trabalho estava se recuperando, ele se sentia também emocionalmente confortável, emocionalmente fortalecido pela presença, por estar aqui com a nossa presença ao redor, ajudando ele, né? E quando ele saiu e se recuperou, a relação que a gente teve foi fortalecida, né? Então isso que é o que vale, né? Nós como seres sociáveis, né? Que
habitamos em sociedade, a gente estar presentes para cuidar um do outro quando tá nessas situações problemáticas. Então, e cuidar para não acabar com a relação pessoal. Então, independente, a gente não botou atenção quem que foi o culpado por ter adoecido, que estava trazendo vírus para cá ou não, mas sim a gente se preocupou em manter fortes os laços com aquelas pessoas. E hoje a gente é um grupo realmente muito unido, muito forte. Então, isso que vocês têm que tomar cuidado. O fato de se separar das pessoas realmente é muito assustador. Então, o que eu quero pedir aqui para vocês quando tiverem essas situações de conflitos e tal, lembrem que qualquer situação de conflito, qualquer coisa que vocês verem que vocês não concordam, lembrem que é uma coisa pequena. Então, por uma coisa pequena que vocês verem, por mais que para vocês apareça muito grande, mas uma coisa pequena, imediatamente vocês, eles estão errados, olha como que eles pensam, está errado isso. Essa é uma atitude de não paciência, vocês não cultivam a paciência para as outras pessoas. Então, se vocês puderem, em todo momento que vocês estão vendo atitudes em desacordo com o que vocês acham, cultivem a paciência, sejam pacientes. E o que significa ser pacientes? Deixa rolar, eu não concordo com isso, mas também não vou botar tanta atenção com isso, né? Deixa rolar, cultivem essa mente de ser mais pacientes, mais tranquilos, porque vocês evitam essa ruptura de confiança e de harmonia numa sociedade. Então, isso eu gostaria de pedir para vocês. Sejam mais pacientes, significa não botem tanta atenção na atitude dos outros e cultivem aquela mente de deixa rolar, deixa aí, não tem tanto problema, né? Cultivem isso, vocês vão viver uma sociedade mais tranquila, mais feliz. Então, a coisa mais importante é realmente vocês cultivarem essa paciência e esse entendimento pelos demais. Tenham entendimento pelas outras pessoas, entender que as pessoas realmente não vão pensar igual a vocês. Aparentemente, pode ser uma atitude incorreta para vocês, assim como eles também vão achar que a tua atitude está incorreta. Então, não puxem somente para a própria opinião e entendam que existem os métodos preventivos, apliquem vocês os métodos preventivos e que os outros estão fazendo ou não, cultivem essa mente de deixar rolar, tal, porque o mais importante é vocês manterem um bom relacionamento com as outras pessoas. Isso eu gostaria de pedir para vocês. E primeiro de tudo, é o jeito que as nossas sociedades funcionam. Hoje em dia tem essa doença, a gente fica pensando muito para fora, fica apontando o erro dos outros, a gente não reflete muito nas nossas próprias posturas, emocionais sobretudo. É verdade, e a gente pode ser que a nossa sociedade tenha posturas incorretas, né? Tem algumas pessoas com posturas incorretas. Isso sim, vai acontecer sim, mas o que vocês têm que entender esse é o funcionamento de todas as sociedades, em todo o planeta, em todos os tempos. Então, todas as sociedades, elas têm, sim, falhas e vantagens. Então, a gente tem que, e não pode só segurar, mas essa aqui é a minha opinião e a sociedade deveria funcionar dessa forma. Não façam isso. Não façam isso com vocês mesmos. Sejam mais tranquilos, né, e mudem o modo de vocês perceberem as coisas. Uma coisa extremamente importante primeiro, não fiquem com aquela postura de, mas essa aqui é a minha opinião está certa, essa aqui é o jeito que eu acho, que eu acho que todo mundo deveria agir, porque está certo, essa aqui é a minha opinião e está certa. Se ficar segurando a própria opinião super justa, né, como sendo a única certa, se existe sim um erro na sociedade, né, o jeito comum da sociedade, se existe sim um erro individual seu, mas enquanto você está segurando, não, mas essa aqui é a minha opinião, o seu próprio erro ou o erro da sociedade, você não vai conseguir transformar, você não vai conseguir corrigir o seu próprio erro e também não vai conseguir ajudar a corrigir o erro da sociedade enquanto você está segurando a sua própria opinião muito forte. Então, não segurem essa opinião e observem de uma maneira muito mais holística, mais justa, mais verdadeira a sua própria postura e a postura dos outros. E aí, se você tem algum erro,
entenda qual que é o método para corrigir o seu próprio erro. E se a sociedade tem um erro, existe um modo de ajudar a corrigir o erro da sociedade sem aquela mente emocional, aflita emocionalmente, segurando a sua própria opinião. Não segurem a sua própria opinião e olhem a situação um pouco mais holística, porque daí sim isso pode ser de benefício. Bom, então já que o celular da Monja Karen está com fome, ele está quase caindo, né? Então a gente vai deixar por aqui hoje mesmo. Então agradeço a todos vocês pela presença e pelo genuíno interesse de vocês. Agradeço de coração. Então agora a gente faz as orações de dedicação dos méritos acumulados no dia de hoje. Jabarsun de Barta Tinjuru, Chanchu Sesha Rinpoche, Matebana, Yabanyamba, Mevaya Koni Kondo Bevara Show, Tonya Tawa Rinpoche, Matebana, Yabanyamba, Mevaya Koni Kondo Bevara Show, Simjana Bachini, Punyadanalita, Rovina Namali, Batadunju, Mevara Show, Yawakundayanda, Lama, Premichu, Adanambi, Yundara Zoni, Durjin Changi, Kumbonyu to Show. Lazo. Tá bom, tchau, obrigado. Se vocês quiserem abrir, tchau pro Geshe. Tchau. Muito obrigado. Geshe lá, até logo. Tchau, Karen. Obrigado. Tchau, Karen. Tchau, Mayara. Anugraha. Tchau, obrigado, gratidão. Karen, Geshe lá. Tô com fome! Só um tchauzinho, Theo, só um tchauzinho. Só um tchauzinho, bem alegre. Ninja. Um beijinho. Cara, que ódio. O que você tem aí na sua mão? O que você tem na sua mão? O que você tem aqui, ó? Aparece aí, Vitor. Ursinho. Ninja. Pessoal. Tchau, Karen. Tchau, Geshe lá. Muito obrigado novamente. Tchau, Adriana, Quer dar um tchauzinho pra gente dizer? Obrigada, Anugra, Karen, Mayara. Anugra, Maria Cecília, Geshe lá, que ótimo revê-los. Aqui mandando. Maraia, tira uma charme do outro. Mare, tanda Mayara Gipar, Shartu Gimare, tanda Pumo, Omatrigidusa. Anugra. Obrigada, viu, gente? Anugra. Long life to Geshe-la and to Lochodron and everyone. Long life, long life. Long life. Tuche. Depois ele disse para Geshe-la que eu sinto falta, tenho saudade da sala dele, onde eu comi uma das melhores comidas da Índia. O que você falou? Não entendi. Eu tenho muita saudade quando eu vejo a salinha da sala da casa dele, onde eu comi uma comida tão deliciosa e recebi tantos ensinamentos preciosos. Karen, manda beijo. Fala para ele do Marcos também, Karen. Manda beijo. Niepu Marcos Yagela, Amagipura, Chapa Zoreda. Niepu Chapa Dira, Kirantas Telema Poshugiola, Labidus. Tuche. Maraya. Um beijo para vocês, viu, gente? Obrigada aí por tudo. Foi ótimo. Vitor, aparece aí. Agora consegue me ver? Não estava conseguindo ligar nada aqui. Ninja, com certeza. Tá bom, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado, Geshe. Obrigado, cara. Pode desligar aí, Anugra. Pode desligar.
Tchau, obrigada. Tchau.